Bom, pessoal, época de prova chegando, que a gente precisa fazer dar uma revisada nas coisas, né? Então, é o seguinte, tem alguns exercícios que eu separei aqui para vocês, alguns a gente já até fez em aula, então a gente vai refazer, são 5 exercícios, e depois a gente faz mais alguns outros aí diferentes, tá bom, joia? Basicamente, esses algoritmos que a gente vai fazer, eles vão tratar basicamente da parte sequencial, tá? Não tem repetição nem estruturas de decisão ainda, tá legal? Bom, eu vou utilizar um programa chamado VisualG, né? VisualG, não sei como é que vocês falam, que é facilmente encontrado na internet, tá? Ele tem essa cara aqui, esse formato, e ele para quem está aprendendo algoritmos aí, é uma alternativa para vocês poderem treinar os seus algoritmos, tá bom? A gente não utilizou isso daqui porque para a gente não ter que ficar muito preso na sintaxe, porque é importante no algoritmo a gente entender a ideia, tá certo? O que eu quero que vocês aprendam um pouquinho melhor com a sintaxe é a linguagem Python, ou pelo menos a parte de algoritmos que a gente está tratando, tá bom? Bom, vamos lá, dá uma olhada. Faça um algoritmo que receba 2 números e exiba o resultado da sua soma. Legal. A gente aprendeu que para a gente poder guardar valores, a gente tem que utilizar variáveis. E as variáveis, elas podem ter nomes quaisquer, mas é interessante que você coloque nomes que tenham correspondência com o assunto que você vai tratar. Então a gente vai ler 2 números. Então vamos lá, número 1 e número 2, tá certo? Então no VisualG a gente precisa obrigatoriamente declarar o tipo delas. Então a gente vai falar que é inteiro. O VisualG ele tem assim ele é muito parecido com a sintaxe de uma linguagem chamada Pascal, que a gente já não utiliza há muito tempo, tá? Muito bem. E além disso, eu vou precisar de uma outra variável chamada soma, estou dando esse nome aqui, para poder guardar o resultado da adição do número 1 com o número 2, beleza? Muito bem. Então, o que a gente pode fazer? Uma primeira etapa aqui, a gente poderia fazer o seguinte. No 1, ele vai receber um valor 10, tá? Então, esse 10 aí está atribuído à variável num1. Esse sinal aqui, ó, essa setinha, significa que o 10 vai ser guardado em num1, tá? E num2, a gente vai guardar 20. Lembra que a variável soma, ela vai guardar o resultado da soma de num1 mais num2. Beleza? Até aí, tranquilo, né? E agora a gente tem que exibir o resultado da soma na tela. Então a gente pode utilizar uma função do VisualG chamada escreva e colocar o resultado da conta. O resultado está na variável soma e é assim que a gente pode fazer, tá bom? Vamos rodar para ver se aqui está funcionando. Olha lá, 30, tá percebendo aqui, ó? Certo? Então esse 30 aqui significa o resultado da adição da variável num1 com a num2, tá? Ele está exibindo aqui na tela o valor da variável soma, tá? Então depois dá uma revisada aí no que é variável, como é que você faz conta, etc. Aqui eu estou indo direto na resolução do exercício, tá bom? Só que tem um negócio, dessa forma aqui não fica muito legal, porque se o usuário, né, fora o programador, para ele ter condições de fazer outra conta, ele teria que entrar dentro do código fonte aqui do programa, certo? E colocar aqui outros valores para ele poder fazer a conta, certo? Então, deixa eu salvar isso daqui antes, né? Eu vou gravar lá na área de trabalho, vou chamar isso aqui de exercício 1, tá ótimo ali, pronto. Então, deixa eu ver, acho que está gravado, certo? Aqui, exercício 1, ponto alto. Então, rodando novamente isso aqui, ó, olha lá, 2.911, beleza, tá legal. O legal mesmo, pessoal, é você pedir os valores para o usuário. Então, para isso, a gente tem que fazer uma interação com o usuário. Então, a gente pode escrever assim, a gente pode colocar uma função pedindo o primeiro número para o usuário, assim, ó,
digite o número 1. Certo? Beleza. Vou pôr 2 pontos aqui. E vou colocar até um espacinho. Aí a gente vai ler o que? Do teclado num 1. Beleza? A mesma coisa a gente vai fazer para o número 2. Digite o número 2. Voltar. Aí. Joia? E aí que nós vamos fazer? O que você acha? Leia num 2. Certo? Na linha 13 não vai modificar, porque a conta não mudou nada. E depois na linha 14 a gente vai escrever o resultado na tela. Beleza? Salvei. E agora eu vou rodar. Opa, agora ficou mais legal. Ó. Digite o número 1. Vamos ficar 90. Digite o número 2. 98. 188. Certo? Que é o resultado da soma. Ficaria mais legal ainda se a gente fizesse assim. Ó. A soma é... Dá um espacinho aqui. Vírgula soma. A forma de você escrever strings com resultados de operações aritméticas no Visual é dessa forma. A gente tem que utilizar aqui, ó, primeira parte, aquilo que você quer que escreva, né? E depois separado por vírgula os valores que você quer mostrar. Tá bom? Salvei. Vamos agora rodar. Digite o número 1. Vou por aqui 87. Digite o número 2. Vou por 56. A soma é 143. Chique, né? Bacana. Muito bom, pessoal. Agora, em Python, como é que fica essa encrenca aqui? Como é que a gente resolve isso? Bom, vamos lá abrir o Python. A gente está abrindo aqui o Python Idle, né? Se procurar aqui no Windows, ó, é esse cara aqui, ó, Python GUI, né? Ou Graphics User Interface, no inglês britânico aqui. Vamos voltar lá. Essa forma de mexer no Python, ela é chamada de interativa, né? E a gente viu, deixa eu só puxar um pouco para cá, para a gente sempre comparando com o algoritmo. A gente poderia, vocês já viram isso nas aulas, que a gente pode atribuir diretamente os valores para as variáveis em Python. A gente não precisa declarar o tipo delas. Então põe aqui, ó, num1, usando o mesmo nome da variável lá, vai ser igual a 90. E o num2 vai ser igual a 187. Se você quiser saber o que está guardado na variável num1, por mais que esteja aparecendo aí na tela, a gente só escreve assim. Tá bom? E o num2? Beleza. E a soma? Bom, a soma a gente não definiu ainda. A soma é igual a num1 mais num2. Beleza? E agora ele fez a conta. Olha lá, 277. E se eu quiser mudar os valores agora? Tudo bem, eu posso pôr aqui número 1 igual a 1, num2 igual a 1. E a soma agora? Temos que refazer ela? Não. Ela já está guardada aqui em cima, ó, que é num1 mais num2. Opa! Por que aconteceu isso? Né? Porque a gente tem que redefinir que a soma é igual a num1 mais num2. Certo? Pegadinho, olha lá. Tá joia, pessoal? Essa maneira aqui não é... Isso daqui a gente utiliza mais o Python quando a gente vai testar... Opa, desculpa o barulho. Quando a gente vai testar alguma variável, algum resultado de um programa. O interessante mesmo é a gente vir aqui no menu File, criar um novo arquivo. Eu vou salvar isso daqui como exercício 1. Já tem um gravado aqui. Eu estava fazendo um teste e agora a gente faz aqui o programinha aqui. Então, diferente do algoritmo, ele não tem que declarar nada, o nome do algoritmo, etc. Tá certo? Como que a gente faria aqui? A gente põe lá, num1 é igual a 2, num2 é igual a 3, por exemplo, e a soma é igual a num1 mais num2, certo? E faríamos print soma, certo?
Salvei, vou mandar rodar. Olha lá, está aqui embaixo o 5. Só que temos o mesmo problema. Toda vez que a gente quiser modificar os valores, a gente tem que chamar o módulo, tá certo? E trocar os valores. É chato. A gente deveria pedir para o usuário informar os valores que ele quer somar. Ficaria mais interessante, tá certo? Como é que a gente faz isso? Então vamos lá. Algumas coisas a gente vai aproveitar aqui. Vou comentar aqui. Primeira coisa que a gente vai fazer, vamos escrever na tela. Digite o número 1. Tá certo? E depois a gente tem que ler o número 1. Então a gente pode utilizar a função rawInput. Certo? Só que, beleza, esse rawInput o que ele faz? Ele vai colocar no teclado, pedir um valor pelo teclado. Aí você vai colocar algum número lá. E esse número vai ser armazenado onde? Não teria que ser na variável num1? Beleza. Então a gente vai colocar aqui, ó, num1. Tá legal? Então vai fazer a leitura do primeiro número. E agora a gente vai fazer a leitura do segundo número, o número 2. Tá? Então você percebe que está igualzinho ao algoritmo lá. A primeira linha do Python aqui está equivalendo à linha número 9 lá no algoritmo. Acompanha lá, aqui, ó, certo? Aqui, beleza? Então, você percebe que a gente não precisa declarar variáveis, o tipo delas. A gente vai usando ela conforme a demanda. Então, num2 é igual a rawInput. Certo? Isso aí é chamado de linguagem dinamicamente tipada. Isso aí não cai na prova não, tá? Bom, então, soma agora, soma, ele vai ser o resultado da adição desses dois números aqui, do valor dessas duas variáveis. Tá certo? A gente pode até, para ficar compatível com o algoritmo lá, a gente pode escrever assim, ó. A soma é certo? Mais soma. Tá? Salvei. Vou mandar rodar. Run module. Digite número 1, vou por aqui, 98. Digite o número 2, por 76. Olha só o que vai acontecer. Tchan. Problemas. Opa, mas ele não somou. Ele juntou o 98 com 76. Ele concatenou, né? Lembre-se dessa palavra? Puxa, por que aconteceu isso? Bom, vamos lá. É simples. rawInput tem um detalhe com o rawInput. Tudo que for lido com o rawInput, ele não vai ser lido como número. Ele vai ser lido como caractere. Então, se a gente colocou lá, por exemplo, 98, ele não vai fazer isso aqui, ó. Ele vai ler o 98 como caractere, ó, dessa forma. Você percebe que está até em verde, ó. Então, o resultado do num1 igual a 98, somando com o caractere, na verdade, 76... Isso daqui vai ser igual ao quê? A concatenação desses dois valores. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer de uma forma que esse rawInput aqui, ó, ele seja convertido para número. Tá? E para essa conversão, a gente utiliza uma função chamada int. Então, ó, a gente vai converter o valor que está aqui dentro para número. E a gente vai converter o valor que está em num2, que é um caractere, para número, certo? Então, aí nesse caso, a variável soma vai ser o resultado da soma de dois inteiros, não vai? Legal. Então, soma vai ser inteiro também, tá? Então, beleza. Tudo certo, né? Tudo lindo, tudo tranquilo, tudo favorável. Salvei, vou mandar rodar. Digite o número 1, 87 e 87 outra vez. Tudo tranquilo, tudo favorável, né? Só que não. Por que está dando esse problema? Porque, olha só, da mesma forma que a gente tem um detalhe aqui no rawInput que só lê caractere, quando a gente pega um caractere aqui, na verdade uma string, e usa o sinal de mais com uma outra variável, essa outra variável aqui, ela é convertida para string. Então, o que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que novamente transformar... Opa, desculpe. Refazendo a minha frase. No caso aqui, a gente está pegando um string, desculpa,
Me enganei aqui. A gente está pegando um string aqui, pessoal, e somando com um. Que valor que é esse aqui? Qual é o tipo dela? Olha aqui na linha de cima. Inteiro mais inteiro, soma vai ser inteiro, não vai? Joia, então soma é uma variável inteira. A gente utilizou a função int. O int a gente utilizou para converter de caractere para string. Desculpa, para inteiro. E o str a gente faz o contrário. A gente vai converter de inteiro para string. String é uma sequência de caracteres, né? Então aqui só para a gente poder comentar, a gente vai utilizar aqui, ó, comentáriozinho aqui. Beleza? Então o que a gente tem que fazer com essa soma aqui? A gente tem que converter o valor da variável para string, para a gente poder formar uma frase que vai para a tela. Certo? Em algumas linguagens isso é um pouco mais fácil. No Python tem esse detalhe aqui. Tá bom? Salvei. Tá? Vou mandar rodar, apertando o F5 aqui. Digite o número, vou por aqui 987. Digite o número 2, mais 100. Tá? Agora melhorou, agora deu certo. Se eu quiser rodar novamente, se eu quiser rodar novamente, eu vou lá de novo no programa e aperto F5. Digite o número 1, 9. Digite o número 2, 9.9. Ah, Fabiano, aí também não dá, né? O que ele está falando aqui? No segundo número, eu coloquei um valor decimal. Então você percebe que eu não estou fazendo nenhum tipo de validação com os números ainda. Tá? Isso eu estou assumindo que o usuário ele sempre vai digitar o inteiro. Beleza, pessoal? Vamos rodar novamente. Então a gente põe aqui, por exemplo, 56 mais 100. A soma é 156. Beleza, pessoal? Eu acho que é isso daí. Por enquanto, a gente fica por aqui. Até a próxima.